O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, hoje mais uma vez aparece em destaque a figura de João Batista, como semana passada. E eu lembro que na semana passada, quem estava na homilia lembra, eu falei: olha, semana que vem eu vou fazer um comentário em cima do que está sendo dito aqui por João. Hoje ele aparece durante o ministério público de Jesus, e Jesus o elogiando. E ele faz um elogio, ele diz aqui: dos nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Nascidos de mulher, ou seja, todos, né? Todo mundo. Essa era uma forma dos judeus falarem, né? Ah, olha, tem um nascido de mulher que está chegando aí, ou seja, tem uma pessoa que está chegando aí. Era uma maneira deles falarem. Então, Jesus enaltece João Batista, coloca ele lá em cima, né? Então, é aquele que preparou o caminho para a chegada dele. Todos os evangelhos, os 4, começam trazendo João Batista, antes de Jesus, como aquele que aponta o caminho, que prepara. Inclusive o evangelho de Lucas, que mostra lá o nascimento de Jesus, o anúncio do anjo, até ali. Antes mostra o anjo anunciando a Zacarias o nascimento de João, Maria indo visitar Isabel. Então, sempre João Batista como aquele que, de alguma maneira, é um elo que une o Antigo e o Novo Testamento. O último dos profetas, aquele que aponta para Jesus, né? Mas aí tem um detalhe interessante: João está preso aqui, depois ele vai ser morto, foi preso por Herodes, porque falou a verdade para Herodes, né, que ele não podia tomar a mulher do seu irmão, acabou sendo preso, depois foi morto, né? A gente lembra daquele episódio. Estava na prisão, e ele ouviu falar das obras de Jesus, aquele Jesus que ele tinha preparado, tinha anunciado, tinha falado: eu não sou digno nem de desatar suas sandálias, convém que ele cresça e eu diminua. Ele que falou: eis o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo. Esse João, que preparou Jesus assim, com tanta força, a gente viu semana passada: eu estou batizando vocês com água para vocês voltarem para Deus, mas ele está vindo aí para batizar vocês no Espírito Santo e no fogo. E aí, quando ele ouve falar do ministério de Jesus, diz aqui que ele enviou alguns dos seus discípulos, ele estava na prisão, mandou alguns discípulos até Jesus para perguntarem a ele: és tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar outro? Meus irmãos, olha essa pergunta que João Batista faz para Jesus por meio de seus discípulos: você é aquele que há de vir ou devemos esperar outro? O que essa pergunta sugere? O que essa pergunta deixa insinuado? Algo que é surpreendente, que nos deixa surpreso um pouco. De alguma maneira, João Batista estava surpreso com o ministério de Jesus. E talvez, não sei se seja uma palavra forte, talvez estivesse até um pouco decepcionado. Senão ele não faz essa pergunta: você é aquele que há de vir ou devemos esperar outro? Outro depois do... Não é você? Depois de ter preparado tanto, ter anunciado tanto Jesus, ele manda fazer essa pergunta?
mas ela tem sentido e tem lógica. E aí, por isso que eu falei, vamos lembrar de semana passada. O que João anunciou falando de Jesus? Ele falou assim para os fariseus que vinham: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que se aproxima? Olha aí, ele anunciou uma ira que estava se aproximando. Não é isso que ele está ouvindo dizer sobre Jesus. Ele anunciou assim: o machado já está no pé da árvore ali, já está na raiz, olha. Machado na raiz, eu lembro que eu falei isso semana passada. Ou seja, aquela árvore está com dias contados, não tem muito tempo. Ela vai ser cortada. A árvore que não der frutos vai ser cortada e lançada fora, lançada ao fogo. Ele está com a pá na mão, vai recolher o seu trigo e o joio, né? A palha, ele vai queimar no fogo. Foi isso que João anunciou. E aí chega Jesus, um tempo de paciência de Deus, anunciando a graça de Deus, chamando também a conversão e a voltar para Deus, como ele já tinha anunciado. Ó, arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Bom, mas isso aí eu já anunciei. Isso eu preparei justamente para ele vir e já fazer o juízo. Mas ele não está fazendo? Ué, então ele é alguém que veio preparar e anunciar que nem eu? E depois tem que vir outro ainda? Por isso a pergunta. E de alguma maneira, acho que não exagero com o dia que João ficou, talvez até decepcionado um pouco com o ministério de Jesus. Isso é surpreendente. Ou pelo menos ficou surpreso, porque o ministério não foi o que ele esperava. E aí vamos ver a resposta de Jesus aos discípulos. Olha o que ele fala: ide contar a João o que estás ouvindo e vendo. Acho isso interessante. Não vendo e ouvindo, mas ouvindo e vendo. Primeiro ouvindo, primeiro testemunho. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os doentes são curados, até os mortos ressuscitam, os pobres evangelizados. Feliz quem não se escandaliza de mim. E aí, isso cumpre aqui a primeira leitura de Isaías. Está aqui, olha, quando o Senhor vem, criai ânimo, não tenhas medo, é o vosso Deus que vem. Então se abrirão os olhos dos cegos, descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo, se desatará a língua dos mudos. Olha aí. Então, ele está mostrando que ele está cumprindo as profecias. E ele é sim aquele que deve vir. Mas não veio como João esperava, como João imaginava. João, com base nas profecias, ele não tinha como saber, ele não tinha como compreender que Jesus viria duas vezes. Como diz ali o prefácio, né, do Advento, um deles, que Jesus veio uma primeira vez, revestido de sua fragilidade, para resgatar a humanidade. Mas ele virá uma segunda vez, revestido de sua glória, para aí sim levar os seus, fazer o juízo sobre todos. Ele não tinha como saber isso. Meus irmãos, a igreja tem certeza disso desde o primeiro dia. Nós não temos como esperar alguém depois de Jesus. És tu aquele que adivinha ou devemos esperar outro? Não temos como esperar outro. Não dá, vamos esperar quem? Quem Deus vai mandar para nós? Não tem como, não tem. Muitas vezes e de diversos modos Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho. Tudo que Deus tinha a nos dizer, nos disse em Jesus. Não faltou nada. Se nós quisermos ouvir uma palavra de Deus, basta abrir o Evangelho, basta recorrer às palavras de Jesus. Nele, o Pai disse tudo. E o Pai confirma isso. No Monte da Transfiguração ele diz: este é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu amor. Escutai-o. Olha aí. E São Pedro, logo depois de Pentecostes, diz também a toda aquela multidão: não há outro nome dado aos homens pelo qual sejamos salvos. Então, meus irmãos, a igreja nunca teve dúvidas, não tem como mandar outro depois de Jesus. Mas, o que é que nós podemos e devemos esperar? O que é que a igreja espera? Outra vinda desse mesmo Jesus. Mas ele vai voltar então. És tu aquele que há de vir? Sim. Ou devemos esperar outro? Não, não tem outro para esperar. Quem vai aperfeiçoar o evangelho? Quem é que tem condições de completar o que Jesus disse? Ninguém pode ter essa pretensão. Mas nós podemos e devemos esperar, e é isso que a igreja espera, outra vinda desse mesmo Jesus. E é claro que esse tempo é o tempo da igreja, né? Segundo a leitura diz aqui, ó: ficai firmes até a vinda do Senhor, eis que o juiz está às portas. Sempre essa palavra de vigilância que nós somos chamados a viver todos os dias, mas especialmente também nesse tempo do Advento, né? A gente recorda o nascimento de Jesus, celebra ali a sua primeira vinda, mas também nós celebramos a nossa expectativa pelo encontro definitivo com Ele, que nós estejamos preparados quando Ele vier.